gente começa o nosso Sport Center com a bomba. É bomba que vocês querem? Então solta. É isso aí, fãs de esportes, é uma bomba daquelas, porque em contato com a ESPN, o Renato Gaúcho confirmou que quer contar com o Bruno Henrique, que ainda não renovou com o Flamengo. Fala, galera do canal Clima Rubro-Negro, saudações, ó, rubro-negras, é claro. Para você que caiu aqui no canal de paraquedas, caiu sem querer, fique até o final do vídeo, porque tá, ó, top de linha, notícias quentinhas que nem essa. Bruno Henrique, por exemplo. Bruno Henrique não aceitou a primeira proposta do Flamengo para renovar. E tem time de olho no BH. O que que você acha? É, tem time de olho no BH. Grêmio, Atlético Mineiro. Se você fosse dirigente do Flamengo, o que você faria? Participe aí com a gente, deixe seu comentário que é muito importante. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Dá aquela moral aí pra gente aí, viu? Dá aquela moral, se inscreva, dê aquele like para dar aquela fortalecida. Ative o sininho para você receber todas as notícias do Flamengo, notificações na hora. Valeu? Cresce total aí pro pessoal da ESPN. O vídeo tá muito bom. Fique até o final. A gente começa o nosso Sport Center com a bomba. É bomba que vocês querem? Então solta. É isso aí, fãs de esportes, é uma bomba daquelas, porque em contato com a ESPN, o Renato Gaúcho confirmou que quer contar com o Bruno Henrique, que ainda não renovou com o Flamengo. Decisivo, golaços. O Bruno Henrique tem dado o que falar. E anda falado não só no Flamengo. Com o contrato do jogador terminando em dezembro, já tem time de olho no atacante. O Grêmio é um. E se a diretoria não fala publicamente sobre o interesse, o técnico Renato fala. Cara, vai depender do final do ano. Tem que ver se ele vai renovar com o Flamengo ou não. Se ele não renovar, é lógico que interessa. Bruno Henrique se encaixa no perfil que o treinador pede desde o início do ano, velocista pelo lado do campo. Além disso, o jogador seria uma resposta para a torcida gremista, que em dezembro verá a saída de Luizito Soares. O clube gaúcho sabe que a negociação é difícil. Bruno Henrique dá prioridade à renovação com o Flamengo e a diretoria vai intensificar as conversas após a decisão da Copa do Brasil. Bom, enquanto isso, ele segue sendo falado, comentado, fora e dentro de campo. Fãs de esportes, olha aí o Bruno Henrique, os números dele e o ranking também. No Flamengo desde a chegada do Sampaoli. Ele tem 22 jogos, no elenco é o 15º, também estava se recuperando de uma lesão. Ações na área rival, 92, segundo no elenco. 6 gols é o terceiro, minutos até marcar 202,3 é o segundo, porcentagem de chutes certos 48,7% é o terceiro, vitórias garantidas com gol 3 vitórias e aí sim ele é o primeiro, mostrando como ele é importante para o Jorge Sampaoli. Ele realmente virou o cara do time nessas últimas partidas. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas e a gente já vai falar sobre isso. Tudo bem, André Kfouri? Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite, Jean. Uma ótima noite a todos. Bom, o Renato fez o que todo treinador deveria fazer, né? Se ele não renovar com o Flamengo, temos interesse. Agora, falar isso todos podem. A questão seria convencer o Bruno Henrique a não renovar o seu contrato com o Flamengo. Talvez não seja algo tão simples assim, por causa do, né? Talvez haja diferenças entre as ideias de lado a lado sobre a duração do contrato. Evidentemente, a questão financeira pode pegar, mas prevalece sempre a vontade do jogador de ficar no clube onde ele se sente bem, onde ele tem amigos, na cidade onde ele gosta de viver. Eu acho difícil, muito difícil o Bruno Henrique sair do Flamengo, mas ele não teria dificuldade para encontrar um lugar
se por acaso isso acontecesse. Pois é, para ser titular, ele é amigo do Renato Portaluppi. Mas olha, hoje começaram as conversas então do Bruno Henrique com o Flamengo. Ele apresentou uma contraproposta, o que é muito natural que aconteça. É claro que vai começar aquela discussão de quanto tempo de contrato o Flamengo quer dar e quanto ele quer. E claro que ele também quer uma valorização salarial, porque ele vem mostrando que ele realmente é um jogador que faz a diferença nesse Flamengo. Voltou de lesão e volta de lesão e continua mostrando a mesma qualidade. Jean Oddi, é claro que é muito difícil tirar o Bruno Henrique, mas tem todos os times do Brasil querendo o jogador, isso é fato, todos eles podem, ou se quiserem fazer lá uma proposta, podem fazer, mas ele é muito caro e a gente já viu também o Olympiacos da Grécia de olho no Bruno Henrique. Tem interesse, mas ele ainda não tem proposta. Pois é, boa noite, Marcela, boa noite, André. Boa noite. Então, eu ficaria muito surpreso se ao final de tudo isso, de toda essa discussão, do que está se chamando já quase de novela, o Bruno Henrique não renovasse com o Flamengo. Pelo menos se for para ficar no Brasil. Eu acho que a saída do Flamengo para ir para um outro clube brasileiro é muito improvável. Seja pela relação que ele tem com o Flamengo, por quanto a torcida mesmo gosta dele, porque outros jogadores podem até ter problemas, outros jogadores podem até dizer que vão buscar outros ares, que querem um outro ambiente. Acho que no caso do Bruno Henrique não vejo muito o porquê ele diria isso. Do ponto de vista financeiro, quer dizer, nenhum clube do Brasil tem mais condições financeiras do que o Flamengo para satisfazer o desejo do jogador. Então, eu, sinceramente, acho que não tem muita discussão. Acho que joia do mercado, como a gente está dizendo aí, ele não deve virar. Pelo menos se a gente estiver falando do futebol brasileiro. Acho que as coisas provavelmente caminham para uma renovação com o Flamengo, a não ser, é claro, que vem ali, é uma proposta de fora, mas aí já estamos falando de um jogador também mais veterano, que não costuma interessar pelo menos as grandes ligas. Hoje você tem ligas menos relevantes com muito dinheiro, essas de repente podem interessar ao Bruno Henrique se interessarem por ele, mas eu acho que ficando no Brasil muito dificilmente ele deixa o Flamengo. Pois é, ele tem 32 anos, André Kfouri, mas ele tem apresentado assim o fino da bola nas últimas partidas. Não interessa se ele está voltando ou não de lesão, porque ele vai se recuperando e foi isso que aconteceu. É um Bruno Henrique que é muito identificado com o Flamengo, ele tem uma amizade com o Renato Portaluppi. Você acha que essa conversa com o Renato Portaluppi pode mudar alguma coisa? E você acha que a diretoria do Flamengo também vai chegar bem próximo do que ele quer? Muitas perguntas, né? É porque eu faço 3 em 1. Eu acho que a diretoria... Nas coletivas, em geral, 2 em 1, né? A Marcela já soltou 3 em 1. Já tive um recorde de 4. 4 para uma vez. A diretoria do Flamengo tem todas as condições de chegar ao que o Bruno Henrique quer, se não chegar assim, totalmente ao que ele quer, ficar muito próximo, ou seja, produzir aí um acordo. É o que eu acho que vai acontecer, é a minha impressão. E é o que eu faria, né? Se eu estivesse no comando das coisas aí no Flamengo. É claro, não tenho competência para isso, os executivos de futebol é que sabem do que fazem. Mas eu entendo que pode haver aí uma questão em relação à idade dele. Ontem a gente conversou sobre isso, eu falei, olha, ele está jogando muito bem, a parte física do Bruno Henrique não gera nenhuma preocupação, ele continua sendo um jogador extremamente decisivo e dinâmico na sua maneira de jogar futebol, mesmo aos 32 anos. Mas diante de um contrato, por exemplo, de 3 anos, ele terá 35 ao final do compromisso. E aí eu entendo que um clube tem alguma reserva em relação a isso, porque você não pode garantir que ao longo desses 3 anos ele vai continuar se apresentando da forma que está hoje. Então, quando existe vontade de lado a lado, tudo se resolve. Como se resolveria isso? Dando ao Bruno Henrique um contrato de 2 anos, com uma possibilidade de uma renovação automática para um 3º ano, se as coisas andarem bem no 2º ano. Ou vamos sentar para conversar a respeito disso. Eu não acho que a amizade com o Renato, o desejo de outros clubes, seria suficientemente forte para evitar um acerto. Mas tudo acaba sendo usado como um elemento de negociação também. Por que o Bruno Henrique vai falar, não, eu aceito a primeira proposta que vocês quiserem me mandar aí, porque tem jogador que faz isso. Minha cabeça está feita, minha família quer permanecer, eu não quero nem pensar, eu quero estabilidade, eu não quero nem pensar em sair daqui. Então tudo bem, vamos acertar. Então não acho que o desejo, que seria o desejo de todos os técnicos da Série A, pode atrapalhar. Mas eu digo os representantes dele, é claro que vão utilizar essa valorização. Aliás, sobre valorização, ele está certíssimo de desejar uma valorização material, digamos assim,
E eu me lembro que depois de 2019, quando ele dividiu com o Gabriel Barbosa todos os elogios aí sobre o jogador mais decisivo, quem foi o melhor e tal. O Gabriel artilheiro, evidentemente, o Bruno absolutamente crucial para as conquistas do Flamengo. E muita gente imaginava e dizia que, olha, se for para escolher um, eu escolho o Bruno. E aí você não tem como perder, né, uma discussão, um debate como esse. Quem foi melhor em 2019, o Bruno ou o Gabriel? Qualquer um que você escolher, você está certo. E aí houve a questão da renovação do contrato do Gabriel, e as pessoas que comandavam o Flamengo na época, que são as mesmas, se preocuparam em fazer um acerto no contrato do Bruno Henrique depois, para que houvesse esse compartilhamento da felicidade, digamos, para que não houvesse nenhum problema interno de ambiente. Então, essas pessoas, elas sabem exatamente como proceder. O Bruno Henrique, ele é um jogador muito, muito bom.